Olá, meu nome é Fernando, eu sou médico preceptor da disciplina de Clínica Médica Geral e Propedêutica e hoje vou falar um pouco para vocês sobre risco cardiovascular. Qual que vai ser o roteiro da nossa aula? Primeiro a gente vai falar sobre qual a utilidade de se determinar o risco. Em segundo, características de modelos prognósticos e quais a gente mais usa. E depois, em quem avaliar o risco. E por último, as evidências, as melhores evidências para as estratégias de intervenção que nós temos. Qual é a utilidade de se determinar o risco cardiovascular? Os tratamentos que nós oferecemos para os nossos pacientes, eles mantêm certa homogeneidade nas diferentes populações. Só que essa homogeneidade é em redução relativa do risco. Então, suponha dois pacientes. O paciente 1 tem um risco de eventos cardiovasculares de 2%. E o paciente 2 tem um risco de 20%. Suponha também que eu tenho à minha disposição o tratamento X, que reduz em 20% a incidência de eventos cardiovasculares. Considerando isso, o paciente 1 vai ter seu risco diminuído de 2 para 1%, se nós multiplicarmos 2% por 0,8. E o paciente 2 vai ter o seu risco diminuído de 20% para 16%. Mas qual que é a redução absoluta do risco? Para o paciente 1, ela vai ser 2 menos 1,6%, que é 0,4%. Para o paciente 2, vai ser 20 menos 16, que é 4%. Então, percebam que, apesar da redução relativa do risco ser igual para os dois, a diferença absoluta no risco é diferente. Isso é importante porque nós medimos o benefício clínico dos tratamentos que nós oferecemos pelo NNT, que é o número necessário a tratar. Significa quantos pacientes com esse mesmo risco nós devemos tratar para que um deles tenha benefício. No caso do nosso paciente 1, o NNT vai ser 250. Eu preciso oferecer o tratamento X para 250 pessoas para que uma pessoa com esse mesmo risco tenha o benefício. Já o paciente 2, eu tenho que oferecer o tratamento X para 25 pessoas. Então vocês percebem que há uma diferença bastante significativa no número de pacientes necessários para tratar, ou seja, no benefício clínico que pacientes com o risco igual ao do paciente 1 têm em relação aos que têm um risco parecido com o do paciente 2. E os modelos prognósticos? Todos os modelos prognósticos que nós usamos, eles são derivados de estudos de coorte, que são estudos observacionais. Nesses estudos, faz uma busca de quais marcadores ou fatores de risco têm associação independente com um evento de nosso interesse. No nosso caso, eventos cardiovasculares. Mas, além disso, você faz uma análise multivariada e monta um modelo que agregue vários desses fatores de risco e tenha características positivas. Que características positivas são essas? A primeira delas é a acurácia. Vocês já devem ter se deparado com uma curva desse tipo antes, que é uma curva ROC. É uma curva que no eixo Y tem a sensibilidade de um teste ou de um modelo, e no eixo X, 1 menos especificidade ou a taxa de falso positivo. Se nós observarmos a reta D, ela representa um teste ou um modelo com nenhuma capacidade de predizer risco. É equiparável a se jogar uma moeda. Quando nós caminhamos em direção ao canto superior esquerdo, nós vamos melhorando a acurácia do nosso modelo até um ponto teórico, que é esse vértice do canto superior esquerdo, que seria um modelo perfeito, né? Com 100% de sensibilidade e de especificidade. Além da acurácia, uma outra característica importante dos modelos é a calibração. E o que isso significa? Na maioria das vezes, esses modelos eles são derivados de uma população e são validados em outra população. Então você obtém o seu modelo de uma população e depois você vai validá-lo em outra. Quando você for calibrar o seu modelo, você vai comparar os eventos que o seu modelo previu e a taxa que realmente aconteceu.
Se nós observarmos nesse exemplo, uma população foi separada em DCIS, então são 10 grupos de risco. E para cada um desses grupos, há uma comparação entre a taxa predita de eventos e a taxa efetivamente observada. Então, isso representa a calibração. Nós temos que ter muita atenção com novos biomarcadores que surgem com a promessa de fazer uma boa previsão do risco cardiovascular. Esses marcadores eles devem melhorar as características de um modelo pré-existente. Não basta só haver uma associação independente entre esse novo marcador e o desfecho de interesse. Esse novo marcador, ao ser incorporado a um modelo pré-existente, ele deve melhorar a acurácia desse modelo. E aqui nós temos um exemplo. Nesse trabalho publicado no New England em 2006, foi comparado um modelo sem biomarcadores e com biomarcadores. E a gente consegue observar, pela comparação entre as duas curvas ROC, que houve pouca diferença, se é que houve alguma, entre essas duas propostas. E aqui foi considerado um número de biomarcadores, incluindo microalbuminúria e proteína C reativa. Nesse outro exemplo, nós temos a mesma coisa, é um trabalho que foi publicado no JAMA em 2012, comparando o score de Framingham, que era um modelo utilizado nessa época nos Estados Unidos, associado a diversos outros marcadores. A gente consegue ver história familiar, proteína C reativa, a espessura da camada íntima média da carótida. E nós vemos que todas as curvas se sobrepõem. Então não houve diferença quando nós fizemos isso. A única curva que se sobressai aqui, entre elas, é quando você usou o score de Framingham associado a cálcio coronário. Eu deixo isso como uma provocação para vocês lerem mais sobre isso em casa. Qual que é o modelo que nós mais utilizamos, que começou a ser proposto a partir de 2013? É um modelo que é derivado de várias coortes, de 4 coortes. E ele considera raça e sexo, diferentemente de alguns outros modelos. E ele avalia desfechos duros. Né? O que são desfechos duros? São desfechos clínicos importantes para os pacientes. E isso também é uma característica que difere esse modelo, de alguns outros modelos. Os desfechos duros, no caso do modelo da American Heart, é infarto agudo do miocárdio, seja fatal ou não, e acidente vascular encefálico, seja fatal ou não. Quais são os componentes, os fatores ou marcadores de risco que foram considerados quando se montou esse modelo? Idade, sexo, colesterol total, HDL, pressão arterial, tratamento para hipertensão arterial sistêmica, diabetes e tabagismo. Quais são as características de acurácia e calibração desse modelo? Nesse estudo publicado no Annals of Internal Medicine em 2015, ele foi comparado com outros modelos. Nós podemos observar nesse gráfico em que existe um número associado a cada modelo. Esse número nada mais é do que a acurácia. Então, nós observamos que o modelo que nós estamos estudando teve uma acurácia de 0,71 ou 71%, que é considerado uma acurácia de razoável a boa. E quanto à calibração? Esse trabalho, também publicado no Annals of Internal Medicine, avaliou a calibração do modelo, tanto na população original, da sua validação, quanto em outras populações americanas, europeias e asiáticas. Nós podemos avaliar a barra verde representa a taxa de eventos predita e a barra mais clara a taxa de eventos observada na população. E é fácil a gente perceber que, de forma geral, é um modelo que tende a superestimar o risco. Esse outro trabalho, publicado no JACC em 2016, também avaliou a acurácia
e chegou a um número parecido, né? Ao invés de 71%, 74% de acurácia. E avaliou também a calibração em diferentes populações. E aqui eu selecionei para mostrar para vocês o que talvez se aproximasse mais de uma população latino-americana, se bem que não tão bem assim, né? Nós não temos nenhuma grande validação desse modelo em termos de estudo na América Latina. Eu escolhi mostrar para vocês esse dado de calibração numa população americana hispânica, porque talvez seja a população que chega mais perto, talvez, mesmo assim acho que continua longe, da população latino-americana, propriamente dita. A gente não tem nenhum trabalho grande que validou isso na América Latina. E nós podemos notar que nessa população o risco também foi superestimado. Então, até o momento, nós entendemos a importância de se predizer o risco, as características que um modelo prognóstico deve ter e quais são as características que o modelo que nós mais utilizamos tem. Agora nós vamos falar sobre quem deve ter o risco avaliado. O guideline da American Heart Association, publicado em 2014, recomenda que dos 40 aos 79 anos, os pacientes tenham seu risco cardiovascular formalmente avaliado por meio desse modelo. Mas e pacientes mais jovens que isso? Eventualmente podem existir pacientes mais jovens com risco cardiovascular alto. Cabe a nós julgar caso a caso. A recomendação que é feita com menos veemência é que a partir dos 20 anos nós façamos uma avaliação dos fatores de risco, não necessariamente uma avaliação formal a partir de um modelo prognóstico. E nós reavaliemos esses fatores de risco a cada 5 anos. E agora, finalmente, nós podemos falar sobre as estratégias para a redução de eventos cardiovasculares. Eu vou mostrar para vocês, nessa última parte, o que eu considerei as melhores evidências para cada uma das intervenções. Começando pela dieta. Nós temos esse ensaio clínico publicado no New England em 2013, que avaliou o uso de dieta mediterrânea para prevenção primária de doença cardiovascular. E houve uma comparação entre um grupo usual e o grupo dieta mediterrânea, que foi separado em dois. A dieta era suplementada com castanhas e nozes e o outro com azeite. Foi feito numa população espanhola, num país só, uma população de alto risco cardiovascular. E o desfecho avaliado era um desfecho combinado de morte cardiovascular, infarto e acidente vascular encefálico. E foi um trabalho que teve um segmento por quase 5 anos. Quando nós avaliamos o resultado, nós podemos ver que houve uma diferença significativa entre os grupos em que utilizaram dieta mediterrânea e os grupos com a dieta controle. Se nós olharmos os números, houve uma redução relativa ao risco de 30% na taxa de eventos. E quanto ao exercício físico? Eu escolhi trazer para vocês uma coorte bastante grande que foi publicada no final do ano passado no Lancet. Eu estudo PURE. Foi uma coorte prospectiva com mais de 130 mil pacientes e que fez a comparação entre exercício físico moderado ou intenso versus exercício leve. E o desfecho avaliado era morte total e evento cardiovascular maior. O que ele considerou isso? Mortalidade cardiovascular, infarto, AVE e insuficiência cardíaca. E o que foi encontrado foi uma associação significativa entre a intensidade do exercício físico e eventos cardiovasculares e mortalidade total. Como sempre, por estarmos lidando com um trabalho observacional, há ressalvas. Nesse tipo de trabalho, sempre existe a chance de fatores confundidores residuais, mesmo quando nós tomamos cuidado para controlar bastante a análise estatística. Então, nós temos que ter cuidado para inferir causalidade a partir desse estudo, mas houve uma associação bastante significativa.
E o AS? Eu trouxe para vocês as meta-análises que geraram as recomendações do Task Force americano, que eu vou mostrar mais para frente. E aqui uma análise da redução de mortalidade geral, mortalidade cardiovascular, AVE não fatal e infarto não fatal. Se nós olharmos a redução relativa de risco, nós vemos que para a mortalidade geral não teve diferença significativa, assim como para a mortalidade cardiovascular. E teve para AVE não fatal e infarto não fatal. Em relação às complicações, talvez seja a nossa grande preocupação quando nós estamos considerando dar AS para um paciente, é justamente pesar o risco e o benefício, né? E esse trabalho avaliou nesse gráfico a incidência de sangramento maior no trato gastrointestinal. E o efeito total da meta-análise foi que houve aumento desse risco. Para pesar o risco-benefício, nós temos que considerar para cada extrato de risco que nós estamos lidando, quanto que a gente consegue diminuir de eventos e quanto que a gente causa de sangramento, porque nós percebemos que existe uma redução de eventos, mas também existe um incremento nos sangramentos. E esse trabalho apresenta essa tabela, eu não vou falar em detalhes, que tem vários números, que a gente pode usar para fazer essa análise. E eles resumem a recomendação, né? O Task Force americano resume a recomendação dizendo que para adultos com 50 a 59 anos com mais de 10% de risco cardiovascular em 10 anos, existe uma recomendação de se usar AS, sempre pesando o risco de sangramento também. E para adultos de 60 a 69 anos nas mesmas condições, essa decisão tem que ser mais individualizada ainda. Em relação às estatinas, esse trabalho publicado no JAMA em 2016 foi o levantamento das melhores evidências para o uso de estatinas em prevenção primária, que gerou as recomendações do Task Force americano para essa terapia. Nós observamos por esse primeiro gráfico que houve uma demonstração de uma redução significativa de mortalidade cardiovascular, diferentemente do AS que nós acabamos de ver, que diminuiu eventos, mas não diminuiu mortalidade cardiovascular. Da mesma forma, houve uma demonstração de diminuição de mortalidade geral nesse levantamento, nessa meta-análise publicada no JAMA. Em relação aos possíveis efeitos colaterais, essa meta-análise não demonstrou um aumento na incidência de diabetes nessas populações. E aqui eu trouxe um outro trabalho, esse um pouco mais antigo, de 2012, também uma meta-análise de 27 ensaios clínicos, que da mesma forma mostrou uma redução significativa em eventos vasculares maiores e uma redução significativa de mortalidade total. Voltando um pouco a falar dos efeitos colaterais. Essa outra meta-análise avaliou mialgia, elevação de CPK, rabdomiólise, hepatotoxicidade e a descontinuação da droga por qualquer efeito colateral. Nós observamos que nesse trabalho não houve aumento significativo na mialgia, não houve aumento significativo da CPK ou rabdomiólise, mas mostrou um aumento significativo da hepatotoxicidade. Esse trabalho é bastante interessante, ele foi publicado o ano passado e foi feito para estudar efeitos colaterais das estatinas.
E teve duas partes. Uma que foi com a população cegada, ou seja, eles não sabiam se estavam recebendo placebo ou estatina. E uma outra com a população não cegada, ou seja, eles sabiam que estavam recebendo estatina. E se nós notarmos a incidência de mialgia, né, de efeitos colaterais musculares, só ocorreram quando os pacientes sabiam que estavam recebendo estatina. Esse trabalho também bastante interessante, também do ano passado, dessa vez publicado no Annals of Internal Medicine, mostrando que em populações em que se retira a estatina da prescrição por efeito colateral, houve maior incidência de eventos cardiovasculares. E por último, a recomendação do Task Force americano para o uso de estatinas. Eles recomendam que entre 40 e 75 anos, numa população num paciente com um risco maior que 10% em 10 anos, se faça o uso de estatina. E para pacientes fora dessa faixa, nós temos que individualizar essa recomendação. Obrigado.